A graça e a paz. Estamos aqui de volta no nosso canal, de volta à Bíblia. E hoje eu quero meditar com você em um versículo que se encontra no segundo livro de Crônicas, capítulo 7, versículo 14, que diz assim: E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. O que estava acontecendo aqui é que o rei Salomão, filho do rei Davi, foi incumbido por Deus de construir o templo ao Senhor. Ele havia terminado a construção do templo e havia consagrado esse templo ao Senhor. Durante a cerimônia, Deus desceu e sua glória se fez presente no templo. Os sacerdotes ofereceram sacrifícios e, terminando toda a cerimônia de consagração do templo, o rei Salomão vai para sua casa e vai dormir. E quando ele dorme, Deus aparece a ele em sonho e lhe diz o seguinte: Salomão, eu ouvi a tua oração. E ali, aquele lugar que foi construído é lugar santo, dedicado a mim e à minha presença. O povo não deve estar em pecado. Mas se o povo entrar em pecado, ele deve clamar, orar, me buscar, se arrepender, tomar novos caminhos. Então eu vou ouvi-los, sarar a terra e os abençoar novamente. Hoje nós estamos vivendo uma grande crise no Brasil. E é lógico que o motivo não é um só. Só que como Igreja do Senhor Jesus Cristo, nós devemos olhar para nós e nos perguntarmos que parcela de culpa nós temos na crise que hoje se instala no nosso país. E nós devemos refletir sobre a nossa situação e a nossa mudança. A mudança do cristão começa dentro da igreja. E nós hoje temos que assumir que a igreja esteve e muitas estão em pecado. Deixaram de pregar um evangelho simples e puro para um evangelho de multidões e milhões. Não se preocupam mais com as almas, mas com as multidões. As igrejas lotadas e o arrecadamento das igrejas nas alturas. Os púlpitos foram substituídos por políticos, celebridades, pessoas recém-convertidas, dizendo-se recém-convertidas, logo adquiriram o púlpito, saindo, dando palavra, dando seu testemunho, arrebatando multidões e depois apareciam em grandes escândalos. E vários tipos de coisas que vão de encontro à palavra de Deus. Igrejas com cursos, com coaches. A palavra coach significa um treinador. Não é mais o pastor, mas um treinador, alguém que vai treinar uma técnica para que você tenha o seu empreendimento dando certo e assim por diante. São várias coisas. Nos departamentos infantis, por exemplo, não se encontra mais o trabalho com as crianças em muitas igrejas, como a evangelização, o plano de salvação. Não, foi substituído por oficinas, brincadeiras, as crianças são divertidas, enquanto os pais também têm entretenimento na igreja. E missões já não se faz mais, o importante é o aqui e agora, os cultos substituídos por shows e a presença do Espírito Santo pelas celebridades. A igreja pecou e a igreja tem que admitir isso e voltar ao evangelho simples e puro. Porque Deus fala que as igrejas, toda igreja local, um lugar santo, aberto para adoração a Deus. Além de eu e você sermos também a igreja do Senhor Jesus espalhada sobre a terra. E se nós pecamos, nós entramos na corrupção, seja nas mínimas coisas, em furar uma fila, em dar um jeitinho em alguma coisa, nós temos que orar, pedir a Deus perdão, nos arrependermos e Deus olhará pelo nosso país e sarará a nossa terra. Não há outra saída para o nosso país que não seja a intervenção de Deus. Nós precisamos de mudança, mas a maior mudança que o país precisa tem que começar na igreja do Senhor Jesus, admitindo o seu erro, se arrependendo e voltando
para o caminho do Senhor, com uma pregação do Evangelho simples e pura. Hoje nós estivemos na igreja levantando um clamor, pedindo a Deus perdão pelos nossos pecados, pedimos a Deus intervenção pelo nosso país, pedimos a Deus que sare a nossa terra. E eu creio no poder da oração. Eu creio que Deus está permitindo tudo isso para que nós possamos refletir na situação atual do Evangelho no Brasil. Que você, que eu, possa voltar ao Evangelho simples e puro. Voltarmos a ir à igreja e ouvir a pregação de salvação, de mudança da pessoa, mudança na vida, mudança no caráter, mudança no dia a dia, um testemunho cristão, meu e seu, seja na sociedade, na escola ou por onde passarmos. Levante um clamor ao Senhor, você que está nos ouvindo através do canal. Peça a Deus perdão pela nossa omissão, por ter acontecido de nós deixarmos chegar aonde chegamos. Eu moro numa cidade em que nós estamos sem prefeito. O prefeito foi cassado por corrupção, se dizia crente. O anterior foi cassado. O anterior a ele se dizia pastor, pego por roubo. Hoje, essa semana que passou, em plena crise no país, a nossa cidade acordou sem prefeito, que já havia sido cassado, e na Câmara dos Vereadores, os 12 vereadores acusados por roubo e corrupção. Desses 12, 6 já estão presos, sendo que um deles se diz pastor. Isso é um escândalo, isso é uma vergonha. E a igreja deixou chegar a esse ponto. Tenho certeza que esse vereador que se diz pastor e que foi pego e está preso por roubo, ele foi eleito com o voto do evangélico. Que Deus possa ter misericórdia do nosso país, misericórdia das nossas vidas, olhar para nós, ouvir o nosso clamor, aceitar o nosso arrependimento e sarar a nossa terra. Eu creio em dias melhores para o nosso país. O Brasil já foi um celeiro de missionários e nós somos uma nação que será e é uma nação cujo Deus é o Senhor. Creia que nós seremos conhecidos, não porque houve uma revolução de uma categoria de caminhoneiros. Oramos pelos caminhoneiros, sabemos da importância deles, sabemos que eles estão sendo usados por Deus para a mudança no país, mas que o reconhecimento da mudança no país seja do nosso Deus. Tudo permite e tudo faz e age na hora correta. Esteja em oração pelo país, esteja em oração pela igreja, esteja em oração pelos caminhoneiros e pelas diversas categorias que têm aderido a esta luta, que é sua e minha, mas principalmente como cristão, uma luta espiritual, que venceremos com o exército de Jesus Cristo, onde o general é ele e nós fazemos parte desse exército. Amém? Fique com Deus, dê o seu like, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal e acompanhe as meditações que nós temos feito e reflita sobre o que nós temos falado. Que Deus te abençoe. Um beijo.